Muita paz, muita luz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também que estão conosco desde o início do canal. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo. Não nos esquecendo, por favor, que agora a plataforma do YouTube ela mudou. Então mesmo vocês que já são inscritos no canal, para receber todos os vídeos que nós estamos postando, vocês têm que ir lá no sininho, clicar em receber todas as notificações. Não se esquecendo também que esse nosso canal Pleiadianos, nós temos uma associação chamada Associação SOS Felinos. E tudo que é produzido aqui no canal é revertida para nossa associação. Se você ainda não conhece, que você venha a procurar aqui com o nome de Associação SOS Felinos. Bom, algumas pessoas elas têm me perguntado e me procurado muito para falar sobre a questão da guerra entre Estados Unidos e Irã. Na realidade, eu tenho visto, como vocês também, sem dúvida nenhuma, muitos canais espiritualistas literalmente colocando como se já fosse um fato, já uma terceira guerra mundial, propagando assim o medo, né, e o pânico nas pessoas. Eu não acredito que esses canais façam isso, digamos assim, por mal. Acredito que seja a crença deles, que eles acreditam que estão fazendo alguma coisa boa. Mas ok, vamos lá. Não quero entrar em detalhes de termos políticos, porque sinceramente a política do planeta Terra, nesse sistema atual que se encontra, para mim, sinceramente, não vale de um nada, ok? Não vale de um nada no sentido do que, né? Como eu já disse num vídeo aqui antes, onde eu tive uma abdução para Ágata, né, por seres que são seres intraterrenos, onde eles falaram claramente que a mudança não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo, não viria lá de cima para baixo, como nunca veio, diga-se de passagem, né? Mas seria aqui de baixo para cima, ou seja, nós mudando o nosso comportamento, a maneira como nós vemos os nossos governantes, prestando atenção nos nossos governantes, sejam eles quais são, nós nos tornaremos pessoas melhores e assim teremos governantes que nos representarão melhor. Não como um partido de futebol, né? Como é infelizmente ainda na maioria dos países, inclusive aqui no Brasil, que as pessoas disputam governos ou presidência como se estivesse disputando time de futebol. Mas ok, tendo esclarecido isso, eu gostaria de dizer o seguinte: tanto os Estados Unidos quanto o Irã são duas potências que estão sempre ali brigando e que lucram com essa briga. Lucram com essa briga através de armamento, lucram com essa briga principalmente Donald Trump, que está praticamente prestes a sofrer um impeachment, né? E como última tentativa de um desespero de se estabilizar ali no seu mandato, né, por alguns reacionários, digamos assim, né, algumas pessoas que gostam, né, desse tipo de coisa, principalmente as empresas, né, que fabricam armas e tudo mais, fez todo esse fato que nós estamos vendo. Sem dúvida nenhuma também o que nós sabemos sobre o petróleo, que essa grande guerra está havendo também por causa do petróleo. Mas, como eu mesmo disse, eu não quero e não vou entrar em termos políticos. Por quê? Porque cada pessoa, principalmente no Brasil ou talvez no mundo, tem a política como time de futebol e é fanático. Não importa o que aconteça de um lado ou de outro, defende mesmo sem lógica alguma. Mas ok, o fato aqui e a pergunta aqui é qual? Se essa briga que está tendo agora, né, entre Estados Unidos e Irã,
iria de alguma forma atrasar a transição planetária. Ou se realmente a data limite, né, colocado, não só por Chico Xavier não colocou uma data ali literalmente específica, né? Mas todos nós sabemos, não só através de Chico Xavier, mas através de Cryon, do Cobra, através de Christine Day e vários outros canalizadores, inclusive humildemente eu, né, que canalizo Lira, que é o meu eu superior, uma pleiadiana, nós já sabemos que o planeta Terra já está em um processo de regeneração. E esse processo de regeneração e transformação, nada, absolutamente nada, nem ninguém pode impedir esse processo. Agora, sem dúvida nenhuma, o que acontece e o que irá acontecer durante esse processo são essas forças, né, digamos assim, colocando esses termos mais simples, ok? Essas forças de não-luz, trazendo essas coisas à tona, para fazer com que através do controle e através do medo, porque esses seres se alimentam do medo, e agora eu não estou falando literalmente dos governantes desses países, mas de quem está por detrás desses governantes, né? Esses seres se alimentam do medo, e como eles já sabem que os dias deles aqui na Terra estão literalmente contados e por um fio, eles estão fazendo de um tudo em todas as esferas para causar na população medo, pânico, terror, revolta, ódio, separação e por aí vai afora adiante. O que talvez nós espiritualistas devemos olhar e devemos nos atentar é para as coisas extraordinárias que aconteceram não somente no ano passado, como já estão acontecendo nesse ano. Crianças com invenções absurdamente incríveis, médicos, e quando eu estou dizendo médicos e cientistas, não somente de alto escalão, mas médicos e cientistas que trabalham em casa e que estão desenvolvendo curas para câncer, curas para doença, regeneração celular, entre várias coisas maravilhosas e boas. Então, o que acontece? Muitas das vezes essas pessoas elas ficam tão assim abaladas, né, com essa tentativa da cabala escura e da não luz para nos desequilibrar, que se esquece de tudo mais que ela já ouviu, de todos os avatares, seja Cryon, seja Chico Xavier, seja Christine Day, seja quem for. É como se literalmente tudo isso que foi dito até hoje fosse deletado da mente. Meus queridos, se numa tentativa na outra guerra mundial, né, que houve, na Segunda Guerra Mundial que houve, os próprios seres impediram literalmente que ela acontecesse, desativando mísseis, o que dirá nos tempos de hoje, onde nós nos encontramos? Sem contar que, sim, tanto uma potência quanto outra, quanto a maioria dessas potências, sim, elas têm bombas nucleares que poderiam acabar com todo mundo, mas esse não é o interesse deles, porque eles se acabariam consigo mesmo também. O interesse deles é ganhar dinheiro, cada um tentando defender o seu. Como eu disse, não quero entrar em termos políticos, não estou entrando em termos políticos, nem partidário, nem apartidário, simplesmente falando da situação. Então, meus queridos, nós continuamos exatamente no ponto aonde nós estamos. E no ponto aonde nós estamos é onde nós escolhemos estar. E sim, eu também posso dizer que eu estou em guerra. E talvez você também esteja em guerra. Eu, particularmente, estou em guerra contra a fome. Estou em guerra contra o maltrato com os animais. Estou em guerra contra a desigualdade social. Estou em guerra entre muitas coisas. Mas nessa guerra, onde nós travamos, nós não usamos armas. Nós não usamos nem muitas vezes, na maioria das vezes, nem palavras. Nós usamos ações. Se você quer guerrear, meu querido, se você está pronto para a guerra, como eu vi algumas pessoas dizendo, comece a fazer essa guerra no seu bairro, por exemplo. Vá lá e doe um alimento para alguém, impeça uma injustiça, denuncie uma injustiça. Existem muitas formas de você ser um guerreiro, meu querido, sem sequer você precisar pegar em armas. Aliás, tem uma frase muito bonita que eu não me recordo de quem é essa frase, que diz que se todos nós dermos as mãos,
ninguém mais poderá pegar em armas. Então, meus queridos, não. Essa é uma tentativa, né, da cabala escura, das forças de não-luz, um último grito de desespero, digamos assim, né, que eles estão fazendo para tentar, sim, arrebanhar o maior número de pessoas. E isso, sem dúvida nenhuma, irá ocorrer nesse processo. Nesse processo que nós estamos de regeneração e transformação, aonde os seres intraterrenos se apresentarão aqui, né? Aonde muitas sementes estelares como eu, que sou o menorzinho e a menorzinha delas, mas milhões e milhões de outros mais velhos do que eu, ou jovenzíssimos, estão se apresentando cada vez mais. Então, meus queridos, é tempo de nós focarmos naquilo que realmente nos é válido, aquilo que realmente nós acreditamos, aquilo que realmente nós vemos o que está acontecendo no mundo. E quando eu falo está acontecendo no mundo, eu não estou falando desses fatos em si, porque talvez a sua visão esteja apenas focada nisso. Então não será ameaça nem de Estados Unidos contra Irã, não será ameaça que eu vou falar em um outro vídeo, né, sobre isso, sobre nenhuma entidade que esteja ameaçando, né, os youtubers daqui do Brasil, ou nada disso, meus queridos, que vai retirar a minha paz, a sua paz, e que vai fazer com que retroceda a nossa transformação planetária, pois nós já estamos nela. Sim, desde a época de Oxua, desde a época de Buda, desde a época de Thoth, desde a época dos avatares lá atrás, até os tempos de hoje. E eu pergunto para você, meu querido, aonde você decide estar? O planeta é o mesmo, a cidade é a mesma, a casa que você vive é a mesma. Mas as mesmas pessoas que vivem no mesmo planeta, na mesma cidade, na mesma casa, podem decidir estar em esferas de grau espiritual e dimensional diferentes. Muitos já estão na quarta e na quinta dimensão, vivendo a quarta e a quinta dimensão, que não é um lugar físico, mas é um estado de espírito, assim como Yoshua, Buda, Thoth, Thor e muitos outros disseram, é um estado, e muitos já estão vivendo nela. E, sem dúvida nenhuma, meus queridos, como foi dito por vários e vários avatares de muita, mas extrema confiança, o planeta Terra em si, quando eu falo planeta Terra, eu estou falando da população terrestre. A população terrestre, como maioria, já optou pela paz, já optou pelo amor, já optou pela luz, já optou pela transformação. Tanto é que o marcador de tempo que nós tínhamos, nós não passaríamos do ano de 2000 se a população, não estou falando líderes nem sempre nessa questão representam a população, nem sempre representam a massa. Embora em alguns casos a própria massa tenha colocado lá, mas ok, não estamos falando disso. Então, cada um colherá aquilo que plantou, aquilo que semeou ou aquilo também que ouviu e aquilo que viu. Meus queridos, nós não podemos nos esquecer de forma alguma que os nossos olhos são sagrados, os nossos ouvidos são sagrados. E eu simplesmente, com toda a humildade, com todo carinho, eu digo para vocês, prestarem atenção com o que vocês andam ouvindo, prestarem atenção com o que vocês andam vendo, porque existe inúmeras formas de vocês se manterem informados do que está acontecendo no mundo, sem aquele teor sensacionalista, sem aquele teor de medo, de pânico, de caos, de o mundo está acabando, tudo acabou. Então vocês entendem? A informação ela é neutra, mas a forma como
as pessoas passam a informação e isso não é neutro. Então que cada dia mais, meus queridos, principalmente nós, criadores de conteúdos, né? Principalmente de canais espiritualistas e ufológicos, venhamos a ter um pouquinho de discernimento, que eu não tenho muito, mas eu tenho um pouquinho, a coisa só. Temos um pouquinho de discernimento de como nós passamos essa mensagem para o público. Porque talvez, por melhor que seja a sua intenção, você esteja passando essa informação de uma forma que está trabalhando para a não-luz, ao invés de estar trabalhando para a luz. E não se trata de maneira nenhuma de ser alienado ou de não ter os pés no chão. Muito pelo contrário, nós temos todos os pés no chão. Porque todos esses canais de espiritualidade e ufologia colocaram coisas de todos esses avatares, de todas as entidades, de Quaion, Christine Day, Chico Xavier, aliás, até canalização minha. Então quer dizer que o quê? E aí? Esses próprios conteúdos que vocês colocaram, acabou? Não existe? Sim, meus queridos, nós devemos emanar orações, prece, amor, Ho'oponopono, o que vocês estiverem no seu coração para essas pessoas e para esses países, sem nos esquecer que somos nós, meus queridos, somos nós que estamos no controle da nossa vida, da nossa dimensão, do nosso planeta. E a humanidade, assim como vocês, criadores de conteúdos de canais espiritualistas, já postaram milhares e milhares de canalizações nos seus canais, assim como eu também já postei no meu canal. Eu não tenho a menor dúvida do conteúdo dos canais, das mensagens que eu postei no meu canal. E vocês também não deveriam ter nos seus. Vamos passar informação, sim, para o público, porque o público merece estar informado, mas vamos tomar um pouco de cautela da maneira com que nós passamos essas informações. Mais uma vez, gratidão, muita paz, muita luz e, como alguns de vocês gostam de dizer, vitória da luz. Até o nosso próximo vídeo.